Marcos, no seu capítulo 5, verset na yango 22 do seu jusqu'à verso 25. 22 até a 25. Amen. Alors vint un des chefs de la synagogue, Eyaki na chef moko ya synagogue, nommé Jairus, kombo na ezalaki Jairus, qui l'ayant aperçu, oyo akendaki penza se jeta à ses pieds komibwaka na se ya makolo et lui adressa cette instante prière. pe alobaki na koumela losambo oyo: Ma petite fille est à l'extrémité, mwana na nga aza penza na libanda, viens, yaka impose sur lui les mains, tia ye loboko afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. mpona abika pe maladi wana esila. Jésus s'en alla avec lui, Yesu akendaki na ye, et une grande foule le suivait et le pressait. e etuluku ya bato ebandaki penza kolanda ye. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Ezalaki na mwasi moko awumelaki na kotangamaki lapanda 12 ans. Kita Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. awumelaki mingi pani okwamaki na maboko ya bamedecin. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait Apebisaki nyonso oyo azalaki nango, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, kasi abikisamaki ata na eloko moko te. mais était allée plutôt en empirant. Ata makambo kudu to maladi enyokwamaki lisusu. Ayant entendu parler de Jésus, Ayokaki bazolobela Yesu, elle vint dans la foule par derrière ayaki na etuluku ya bato na nsima, et toucha son vêtement, asimbi elamba na ye, car elle disait: pe alobi: si je puis seulement toucher ce vêtement, soki kaka nasimbi elamba na ye, je serai guéri. e nakobikisama. 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta Kaka na ngonga wana makila ekatanaki, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. e abandaki kosentir na nzoto na ye abikisami na mabe moko. Amen. Amen. Pai, merci. Tozongisi lokumu epa na yo, toyekotika message atongwa lelo na maboko na yo. Ozali nzambe nkolo batela biso polobela biso. Tika message atongwa lelo e fortifier vie ya mama moko, e fortifier vie ya papa moko, na kombo na Yesu Kristo tolobi amen. Amém. Tobeteli nzambe maboko Aplausos tobandi. para a glória de Deus. Nzambe apambola Que biso Deus nos abençoe e bona dimanche lelo. pelo domingo de hoje. Et tel naza ko partager, E o tema que estou a compartilhar, alingi na partager sur le vêtement de Jésus. eu quero partilhar sobre o veste de Jesus. Et tolobaki elamba eza ko identifier o moto a moto. Nós falamos que o veste está identificado Et en a pessoa. réalité, Em realidade, esengelaki na banda déjà terme mosusu sur la croix de Jésus. eu poderia já iniciar outro tema aqui sobre a cruz de Jesus. Et me Dieu m'a dit, E Deus me disse ya koteya mateya oyo, que pregar esta pregação, tanto pona esunga via ndeko moko. talvez para ajudar a vida de qualquer um. Et toyebi histoire oyo. Nós conhecemos essa história. Et histoire oyo mutu nyonso ayebi yango. Essa história todo mundo conhece. Et mais selon Mukanda ya Jérémie chapitre 6, 14, Segundo o livro de Jeremias, capítulo 6, verso 14, et Nzambe azo réclamé et pas ya prophète Jérémie. e Deus reclamava ao profeta Jeremias. Alobi nazako regretter parce que basali nanga bazako kukakobikisa pota ya peuple nanga te. Disse que estou a lamentar porque meu servo não vai conseguir de curar a ferida do meu povo. Donc Nzambe azo considérer ba médecins ou des prophètes pardon comme des E médecins. Deus considerava os profetas como os médicos. Et lorsque Nzambe alobi nazako regretter, c'est-à-dire ba abandonner peuple de Dieu. Deus quando diz estou a lamentar, quer dizer que abandonaram o povo de Deus. Et loco est important O la que vie é ya importante na église. vida da igreja, Un enfant de Dieu lorsqu'aza kopusa na liboso ya Nzambe, filho de Deus, quando está próxima diante de Deus, akwaki ke Nzambe aza mofuti malamu na bango balukaka ye. creia que Deus é um verdadeiro pagante naqueles que lhe Et procuram. Bible ezo relate biso histoire ya bato misato. E a Bíblia está nos relatar a história de 3 pessoas, Et elobeli na Jairus, falando do
Jairus, elobeli na mwana na ye, e falaram do seu filho, pe elobeli na mwasi mo. e falaram de uma mulher. Mais eloko eza ko interessenga. O que me interessou Ezali si mwana wana na mwasi wana. sobre aquele filho e aquela mulher. Oyebi, lorsque nous avons des problèmes, Sabias quando tivemos problemas, et nous adianta kotika nzambe. não adianta abandonar a Deus. Aujourd'hui, au monde a battu le loba zonyo kwama basala ba difficulté et balobi na tiki na nzambe. Hoje estamos a ver muita da gente está a sofrer com dificuldade e diz que abandonei Et Deus. lelo mutu moko atindelinga message abi boyebi sa pasteur nazo ko telema même la médio te estomac na ba souci beti. O irmão enviou mensagem e disse: falam para o pastor e não estou conseguindo levantar na cama porque o estômago me Il y a bateu. d'autres messages à la cana yoki ya onde na yoki te la betika. A outra mensagem eu ouço, mas parece não, eu dou barra. Et depuis abandaki kolobelanga depuis mardi ti lelo na répondre ete na solo na ete. Desde que ele enviava a mensagem desde a terça-feira de hoje, eu ainda não falei com ele. Pourquoi un enfant de Dieu a koki kokomisa problème na ete akomisa ngolo kola eza bien privé na. Sabias que um filho de Deus não pode tornar o seu problema como um bem privado? Donc pendant que nous vivons sur cette terre, Enquanto vivemos nesta terra, et nous devons savoir que ma problème est devemos saber que os problemas não irão nos deixar. E os problemas não vamos chamar e eles virão. Porque somos humanos. Eu falei na quinta como na sexta. Eu não sei qual é a taça que está resistindo diante de ti. E cada um de nós tem uma taça que está diante de nós. E Jesus ele orou exatamente. Quer dizer, outras coisas, você tem que resistir. Tens que insistir na oração. Porque outras coisas não vêm em vão. Você precisa de casamento. Você tem que resistir e orar. Amen. Parce que maintenant, on va aller qui va besoin de grâce à une église où mon frère m'a monié à Télito à Bala. Porque antigamente era graça, o irmão veio e conquista esse casa. Não quer dizer se seu vizinho ou seu irmão passou naquele caminho também vai viver o mesmo. O que mais feriu os filhos de Deus é ansiedades. São as lamentações. São que as pessoas já não estão a conseguir. E alguém já não tem mais confiança de Deus. Diga-me, já que você foge à igreja, o que você recebe? O que você ganha? Nada. Deus não está a perder, mas nós sim que estamos a perder. Porque Ele quer primeiro que nós vamos procurar a Ele. Ele quer para nós se aproximar diante dele. É lá onde Ele vai se manifestar. Não adianta se você se encontra com um problema e abandonar a Deus. Não adianta se tem problema e no quimbandeiro. Tem que saber que este tempo que estás a passar, tem gente que está vindo passar. Na Bíblia temos tempo de alegria, tempo de tristeza. Donc nous, comme l'église, nous devons savoir que nós, a igreja, devemos saber que não é o sofrimento que vai nos separar com Deus. Sabias por que Deus não vai te dar? Porque você ainda não está a procurar a Deus. Tem que procurar a Deus seriamente. Tem muita da gente que está a brincar com a vida cristã. Hoje eu quero exaltar o irmão. Tens que valorizar a sua vida cristã. Porque não é você que vai acabar o sofrimento da terra. Talvez não é o primeiro e o último. Tem muita da gente não estão conseguindo erguer a cabeça na cama. Ele está orando, está crendo em Deus. Tem muita da gente só tem
O problema você pega os seus problemas, você faz como. Il y a d'autres choses tu dois insister. A outra coisa você tem que insistir. Hoje eu quero para nós orar a Deus. Et nous devons insister. Nós devemos insistir. Et chacun de nous a sa coupe au éternel. Cada um de nós temos uma taça que está por frente de nós. Eu não sei qual é a taça que está de frente de você. Eu não sei qual é a taça que está te fazendo chorar. Você não é o primeiro a chorar. Também não é o primeiro a deixar de chorar. Deixe de orar. Et chercher la face de Dieu. E procurar a face de Deus. Et la seule solution est a única solução. Tem muitos colocar a esperança a Deus. E Deus não os abandonou. A vida cristã não é como se fosse estou a orar. E todas as coisas tornam fácil. Não, il y a d'autres choses pendant que tu pries des choses comme compliquées. Não, há outras coisas quando tu oras e outras coisas tornam complicadas. É a natureza por baixo da terra. Et la Bible parle histoire. E a Bíblia fala da história. Il y a un homme considéré. De homem considerado. La Bible parle que avec chef de synagogue. A Bíblia fala que era o chefe do sinagoga. O seu nome era Jeú. Élevé en dignité, mais en considération. Era homem elevado e tinha consideração. Mais la Bible parle que moi naïe azalaki malade. A Bíblia fala que o seu filho estava doente. Mais sache qu'il y a quelque chose dans ta vie et ça ne va pas. Você pode estar considerando uma elevação, tem que saber que na sua vida tem algo que está errado. O chefe do sinagoga, segundo os judeus, ninguém podia aproximar e implorar a misericórdia. Porque em realidade não criam em ele. Você pode ter muito dinheiro, mas está sem filho. Você pode ter filho, mas a paz está faltando na sua casa. Você pode ter uma linda mulher, pode ter um bom carro. Talvez você tenha um filho que todo ano tem que ligar para nas nossas vidas. Nós vivemos nesta terra. Ninguém é completo. Todo mundo na terra é muito fraco. Mas a única pessoa é completo e infalível. É Jesus de Nazaré. Por isso o chefe de sinagoga, ele fez seu filho para identificar o seu nome. Mas a Bíblia fala que este menino tinha 12 anos. E a mulher da perca de sangue, ele fez 12 anos. Quer dizer, a Bíblia diz, ele viu diante de Deus. A Bíblia diz, ela viu insistir. Disse, Senhor, por favor, você não pode entrar na minha casa e meter a mão por cima do meu filho. Disse que o meu filho está acabado de morrer. La Bible dit Jésus a su bailler pour les bazoke. E a Bíblia diz, Jesus pegou seus discípulos e começaram a ir. Jesus caminhava com multidão de gente. C'est-à-dire, quer dizer, outros é um... não sei os teimosos, ele vai crer só se ele vê. A Bíblia diz quando eles caminhavam e as gente também seguiam a Jesus. En réalité, Jésus abandaki kokende pona kobikisa mwana ya Jairus. Em realidade, Jesus ia para salvar o filho de Jairus. Pendant que Jésus azosala marche. Enquanto ele fazia a marcha, et mwana wana ya 12 ans, papa na ye alobi ma fille azako kufa. E aquele menino de 12 anos, ele disse que a minha filha está acabada de morrer. Il y avait aussi une femme. Ela tinha também uma mulher.
E a sua vida estava perto de morrer. Il y avait deux différences. Tinha duas diferenças. Naquele que invitaram. Naquele que reconheceu que ele tem poder. Parce que Jairus a invité Jésus. Ele invitou Jesus. Para o seu filho. Esta mulher. Ma vie doit changer. Ela reconheceu se eu tocar em minha vida. A Bíblia diz que ela tinha riqueza. A Bíblia não fala que era uma jovem. A Bíblia não fala que era uma puta. A Bíblia diz que ela era uma mãe. Et je crois que Azala parle de la tanga balati. Eu creio que ele tinha filho mais. Et je crois que mon père l'a abandonné parce que abandonné qui tanga Eu makila. creio que seu esposo abandonou porque ela. Et la Bible dit E a ceci. Bíblia diz. Cette femme a dépensé. Esta mulher gastou. Et mon Seigneur doit faire qu'il a E mort. toda a riqueza quando ela Et cette tinha. femme a manqué Azala qui femme d'affaires. Era uma mulher de pedra. Azala qui femme d'affaires. Era uma mulher trabalhadora. Azala qui empresario. Era uma empresária. Azala qui tantôt millionnaire. Era uma Parce que la Bible parle de toutes sortes de médecins. A Bíblia fala de todos os tipos de Mais la Bible dit soulagement et Azala quitté. A Bíblia diz que não tinha Et la Bible était même aussi A Bíblia foi além. parmi il y avait des pensées. Disse que tinha dois Et mon pensamentos. Seigneur doit faire qu'il a mort. Afin qu'Azala malamo. E quando ela está Je bem, peux te dire à quelqu'un. quero dizer a alguém, Tantôt que ça colle là. talvez estás a Il chorar. ne marche, Dieu m'a abandonné. Nada está caminhando. Mais on s'en en vie. Mas estás em Mais vida. on s'en comprend. Mas estás em Il y respirar. avait beaucoup de gens, ce sont des millionnaires, des milliardaires. Há muita gente que são Mais milionários. tango basala na coma. De manhã não Tango entendem. basala pema na basode. Neste momento estão na Tango la cosa bosinaye. talvez por causa da sua Alors il a cabeça. beaucoup de temps passé on a solo on a fait que là dans la bonne santé. Mais tango rien ne marche. Mas nada está Les caminhando. véritables richesses ont dans la personne là. Et ça parce que nous sommes en vie. É porque nós estamos em Et que vida. soit rien ne marche. Agora nada está Et que caminhando. soit ma tango ici matin. Agora as coisas não Mais la Bible acontecem. dit ceci. Mas a Bíblia diz Elikia eza. a esperança Pena badoya bazala bongo. daqueles que estão em Soki vida. ozala pema. Se você está em Soki vida, otomoni mutu na pousse. se você Soki okitisi makolo za kotambola. Je peux te dire quer me dizer que Nzambe que Jesus, tôt ou tard, tarde ou Dieu cedo, fera dans ta Ele vie. vai fazer na sua Parce que vida. Elikia eza. Porque há Pona esperança bakufite. para os Pona mortos. babelite. Para os doentes. Mais pona bato bazala bongo. Mas para aqueles que dão Yangola vida. za koloba. Por isso que eu estou falando. Atama tango esimba te. Mesmo que não está Mokolo na yo la muti. um pouco dessa Matambo yango kaka esimba. as coisas vão dar certo. Insiste. Insista. Amen. Et lelo tokomi tovandisi vie chrétienne na biso Hoje nós sentamos a nossa vida cristã na mbongo no dinheiro, epai ya bato. na gente. Ndeko moko yebisi nga O irmão me disse, abi pasteur disse j'ai fait pastor, beaucoup des années. eu já vai há muitos anos, Não, eu fiz muitos anos. eu fiz muitos anos E ia se economiser pour na voyage. de economizar para mim poder viajar. Mais mbongo yango elingi. E o dinheiro perdeu. Yebisi nzambe azwa. Eu disse que Deus seja louvado. Oyebi pourquoi? Sabias o porquê? Se confia aqui na mbongo na yo. Eles se confiam no dinheiro. Nzambe aza na posa te ose confie na mbongo. Deus não quer que você se confie no dinheiro. Mais nzambe aza na posa ose confie nde na ye. Mas Deus quer que você confie nele. Tu vois? Sabias? Asila pasteur Ele disse, pastor, ndenge eza boye tension na estomac. do jeito que está aqui tem tensão e estômago. Yayise mama nzambe apambola. Eu disse que mamãe, que Deus te abençoe. Papa nzambe asala obola. Papai, que Deus te faça bondade. Nga na oyo obondela mpona oya. Eu não vou vir orar para você. Na oya te. Eu não vou vir. Tu dois chercher la face de Dieu. Tens que procurar a face de Nga Deus. nabikisa te. Eu não curo, Mais moto abikisaka eza mas Yesu. o que cura é Jesus. Tu peux me dire Você pode me dizer, lokola pasteur. como pastor, Mais il faut oluka nzambe. mas você tem que procurar a Deus. E ayebisi ngai Ele me disse, pasteur na travaille dur na mboko. pastor, eu trabalhei duro neste país, Mais mbongo epungi. mas o dinheiro perdeu.
Eu disse, sabias? Você confia no amor. Você confia no dinheiro? Você não sabia que o dinheiro pode ir, também pode voltar? Ele disse, pastor, vai morrer. Eu disse que a sua alma descansa em paz. Sabias o porquê? Porque há outras coisas. Quando você abandona Deus, Deus também te deixa. Hoje os crentes querem que lhe façam de uma forma carinhosa. Eu quero te dizer, você confia na makasi no teto na mbogo. Não confia na sua força no dinheiro. Veja aquele que está te dando força. Parce que mon cœur a pessoa makasi azola musayo azana ba projet malamu. Porque aquele que está te dando força está te acordar e tem bom projeto para você. Ele disse, pastor, eu não estou conseguindo orar. Mais maman insiste parce que ça coupe. Eu disse, mamãe, insista porque uma taça. Tu dois prier beaucoup. Tens que orar bastante. Il y a d'autres choses. Há outras coisas. Et il faut bondir. Você tem que orar. Il faut les lancer. Tens que chorar. Et na lingi ko exalter na to. Eu quero te exaltar na manhã de hoje. Et na to wale na sala pour sauter à terre. Na manhã de hoje eu não quero pregar. Et na lingi ko exalter. Eu quero te exaltar. Et na sa ko supplier. Estou a te suplicar. Pour se confier na não se confia nas coisas do mundo. Dale lanza. Amen. Veja ele. Lelo komona bato ebele balembela bango bondela. Hoje vai ver muita gente descansada a orar. E bato ebele baza sula posa oluka nzambe ti. Muitas também não têm mais vontade de procurar a Deus. Siko olingo koluka nzambe te. Se não queres procurar a Deus, nzambe aluka yo. será que ele vai te Nzambe procurar? aluka yo te. Ele também não vai te Donc procurar. não adianta uvana basusi uvana bamawa. Não adianta estar com tristeza, com ansiedade. Parce que souci est changé no côté. Porque a tristeza não vai mudar nada. Souci na yo pe eko sala teke nzamba ya. A tristeza também não vai fazer que ele possa vir. Mais nzambe akoya soki oluki. Mas ele virá se você lhe procurar. Tu dois le chercher. C'est pourquoi les vendredis na lobaki même rien ne marche, insistez encore. Eu na sexta eu disse, mesmo nada está caminhando, insista. Et même makambo esimba te insiste. Mesmo nada está dando certo, insista. Jésus a insisté à prier pendant beaucoup de temps. Jesus insistiu e orou bastante. Vamos regressar na pregação. Dit ceci. E a Bíblia diz, Jésus azotambola na bayekoli. Jesus caminhava com os discípulos. Et ezalaki pe na multitude bato bazoaccompagner Yesu. E a multidão da gente que acompanhava. Il y avait une femme oyo azalaki na perte de sang pendant 12 ans. Havia uma mulher que estava com perda de sangue durante 12 En anos. réalité na Israël moto oyo aza kobima makila azali hors de camp. Em realidade no Israel, aquele que sai sangue está fora. Akoki koparticiper même pas na kills bisika bato bazali parce que azali eloko eza impie. Ela não pode participar onde tem gente porque é algo que impõe. Et la Bible parle cette femme a dépensé kimbongo pe a dépensé E aussi. a Bíblia diz que esta mulher gastou muito dinheiro e gastou a sua riqueza. Não dépensé mbongo pour la santé te. Você ainda não gastaste o dinheiro para a saúde. Não teki ndaku te motuka te pour nos ana bonne Você santé. ainda não vendeste carro nem casa para estar em boa saúde. Tantôt lorsque nous avons des problèmes aux huiles dolariens, tous huiles qui se moko boa mokie omeli maladie si. Talvez nós quando estamos com problema vamos pegar remédio e vamos tomar. Mais il va na bato o bazo dépenser mbongo tantôt pana na bango baza na bonne santé. Há outros que estão gastando dinheiro talvez porque seus filhos têm boa Et saúde. ngana yo to dépenser elote. Então e você não gastamos nada. Nano dépenser te. Você não gastou ainda. Siko elo nini ezalaki no na tika na nzambe. E agora o que vai fazer que você deixa de orar? Ezate. Não tem nada. Lelo sota l'église eza vide. Se você vê hoje, repara, a igreja está Au vazia. moment que pendant la semaine, na suis à peu près 19 ou 22 appels ya bateau bazola pasteur ngana akoka na lisusu. Vai ver, durante a semana recebi mais de 20 chamadas, 19 chamadas, que faz chorando. Yaka to bondela. Venha, vamos orar. Yaka to bondela. Venha, vamos orar. Donc mutu alingi akufani likola basusi. Veja, o homem que morreu através da tristeza. Mutu amoni que non na komi na suka. O homem está vendo que já estou no fim. Bisika yo osuki eza bisika nzamba. Onde você terminou é lá onde ele está a começar. Et la Bible dit cette femme a bébisi konjoazalaki na. A Bíblia diz que esta mulher gastou tudo quanto ela tinha. Et sokotangi ba Bible bakoloba que cette femme bazangaki meme bisika afanda. Se você ler bem a Bíblia, vai ver que esta mulher faltou bem um lugar para viver. Quel que soit nos soucis, nos problèmes, oh là na mbeto bien ozana wifi ou na TV. Embora nossos problemas, nossas tristezas, você tem uma boa cama, tem rede Wi-Fi em casa. Ozomela pe maya pio. E estás a beber também uma
Pourquoi? Parce que sa grâce on s'embasse. Porque uma graça que Deus está fazendo. Lelo ole la nzambe salelanga salelanga. Hoje está a chorar, Deus opera, Deus opera. Et moi je prie Dieu chaque nuit. Eu oro a Deus toda noite. Afin que nzamba sarobola. Afin que Deus te faça bondade. Mais ce qui le nzamba sarobola. Se hoje Deus fazer a bondade, dimanche oya sur l'église. Domingo você já não virá mais igreja. O bandoki ma footing na praça. Vai começar a fugir na praça. Ou começar a treinar, mas c'est dimanche dans son temps. Vai começar a fazer treinamento domingo, já não tem tempo de orar. Mas quando você faltou, você procurava a Deus. E Deus te abençoou. Hoje falaste que o meu domingo agora é domingo de treinamento. Você que não usava colar nenhum tênis, agora você usa. Quer dizer, o homem na sua natureza é ingrato. O homem na sua natureza ele não fica o homem na sua natureza quer que Deus lhe dê e ele não lhe dá. Il y a d'autres choses. Deus nos deixou. Disse, além que isto não tem nada a ver. Et tu dois prier. Você tem que orar. Tu dois insister. Tem que insistir. Et la Bible dit pendant que Jésus obima. A Bíblia diz quando Jesus saía. Mission ya Jésus est là qui non pas que akuta na femme à perte de sang. A missão de Deus não era para se encontrar com a mulher de perte de sangue. No cálculo de Deus, ele não, a mulher não estava. En réalité, moi, si on a apocalypse pour pousser la devant Jésus, parce que Jésus a là qui tout autour là. E realmente aquela mulher não tinha como aproximar diante de Deus porque no céu. Você pode ter muito. Mais na plan divine ensemble ensemble. Mas no plano divino de Deus ele conhece. Et pendant que ma personne considérer une femme à saluer. Enquanto a gente considera uma mulher. Rien ne marche. Ela orava, fazia esforço, mas nada estava caminhando. Conseil. Como conselho? Vous avez toutes les situations difficiles on s'amène à dire quand la Bible va pour nous. C'est-à-dire toda a situação muito difícil que Deus deixou na Bíblia para escrever. É para nos dar uma lição. Amen. 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 Donc, et l'oconion, tout ça na Bible nzambatika. Tudo quanto está na Bíblia, Deus deixou. Et yakolakisa ke ezali na bato moko ba passa na ba situation wana mais nzambabikisa. Demonstrar que tinha pessoas que passaram naquela situação e Deus curou. Nazotanga Bible nazako parler histoire ya mutu moko asali 38 ans na maladi. Eu estou a ler a Bíblia, está falando a história de alguém que fez 38 anos. Et nazako loba tantôt 38 ans ou eboza la âge nanga. Eu falei talvez 38 pode ser minha eboza la idade. fait âge na yo. Pode ser a tua idade. Mais mutu wana a demeuré na maladi. Mas aquele homem ele prosperou com a doença. C'est-à-dire azalaki na bozu abebisi yango alobi les seules solutions na tikala na temple. Quer dizer, ela tinha riqueza e abandonou, disse a única solução resta no tempo. Et parce que pendant que tu plais, pendant que ça coule là, solution na yo ezali etanza. Porque quando estás a chorar, quando estás a procurar a sua solução está. Yango apôtre Paul alobi boy na mesana na passe. Por isso o apóstolo Paulo disse, eu já estou acostumado na mesana pela bozu. Também estou acostumado com a riqueza. O que virá a mim, eu vou glorificar a Deus. Amém. Na língua que muito moko, o como isso suscite a faixa. Eu quero dizer alguém não faça tornar tristeza como na língua que isso muito moko, o temer como na te que souci e logo wana e aqui pode bomba ou não. Eu quero dizer alguém não veja aquele problema veio para te matar não. E tanto osana problema moko ko rien ne marche. Talvez tens um problema, mas nada está caminhando. Je asa na posa unuka. Deus, ele quer que você lhe procure. E lelo naza na posa to sanzela. Hoje eu quero que nós vamos orar. E talate na sua arrêter exhortation. Daqui a pouquinho eu vou terminar a exortação. E a Bíblia diz Jesus a entender. E a Bíblia diz que Jesus cette femme a dit en lui-même. Esta mulher disse a si mesma. Elle dit oui, na salaki na considération pour le moment, parce que nous considérer gâté. Disse sim, eu tinha consideração, mas agora les gens que c'est que la tiro ça kana mutu esa yangwana. Agora que você tem que colocar na sua cabeça. Não anda com as coisas que dá dignidade. Quando eu era, quando as pessoas conheciam, você tem que esquecer. A gente se conheceu. O que era? Hoje não é mais o que era. Tem que colocar na sua consciência.
Brésil et ça Angola. Donc il faut oublier ça. Pour le moment, au continent Mboka Moko Boye, au Bundi. Amen. Yango moni awa na ibisa kamemba africain polimisi nous adianta okoma mwasi ya lumba. Por isso eu sempre falo nos africanos aqui, não adianta se tornar uma prostituta. Vai vender na madrugada. Vai fazer alguma coisa. Receber pelo menos 100 reais. E Deus vai te abençoar. Se você vê essa mulher bonita deste país, 30 reais. Vai ver 30 reais. 50 reais. 50 reais. Si yo ozotambula na makambo na Angola, ni balba bandia kolanda nga ba apesa nga $1000. Muto apesa ngo awa asa. O pensamento de Angola é que os homens me seguiam dar $1000 aqui, ninguém vai te dar. Garde ta dignité. Guarda sua dignidade. Etalela Yesu. E sempre só pensa a ele. Julia, retard est na vida. Irmã Júlia não tem atraso na vida. Trisha, retard est na vida. Irmã Trisha não tem atraso na vida. Patrício, retard est na vida. Irmão Patrício não tem atraso na vida. Oba bayebakio. Porque as pessoas que conheciam, eles já se foram. Mais pour le moment, il faut yebaki osa susu oba bayebakio. No momento você tem que saber, já não é mais do jeito que eles conheciam você. Você chora dia após dia. Você veja em mosca chora. Você veja em mosquito chora. É o mesmo esse problema. As coisas não estão dando certo. O que você está confiando, está contar, é mesmo que vai te trair. O amigo é Jesus. Até na igreja é toda na bafofoqueiro, bafofoqueira, hipócrita, donc pour confier que non, donc là tout semble la gagner l'église moko yé penza il faut na pese makamuna. Non, il faut donner ça et pas Jésus. Moi si on a à comprendre que nasa sou moi so ba ba de ko ba te. E esta mulher entendeu que não sou mais do jeito que aqueles falavam. Nasa li susu na dignité. Não tem mais a dignidade. E nasa na sou na valeur toda considération. Já não tem valor em minha consideração. Parce que na luki ba médecin. Porque eu procurei os médicos. E na bebisi mbongo me eloko esimbi ezate. E gastei meu dinheiro, nada deu certo. E na dépensé mon humain na salaki na e gastei a riqueza que eu tinha. Mais au contraire, situation isani ezo bakisa. Ao contrário, a situação está aumentando. Et la Bible dit ceci. A Bíblia diz. Alors j'ai entendu. Disse, eu ouvi. Pasolo pela combo ya Yesu. Está falando em nome de Jesus. Mais qu'est-ce que je dois faire? Mas o que eu vou fazer? Et moi si on a créé un miracle, non pas que les pasteurs ont prêché. Aquela mulher, ela criou um milagre porque o pastor não lhe pregou. Moi si on aquela mulher a créé un miracle, non pas que les justes vivront par la foi. Non. Ela não criou um milagre porque falou os justos viverão pela fé. Et moi si on a sa pasteur ou moi sa prophète. E aquela mulher não era uma mulher e uma esposa de pastor nem de profeta. C'est une femme, avec qui parle de chrétienne, rien. Esta mulher não é mesmo cristã. Mais foi, mas a fé, essa é pour la chrétienté. Não é só pelos cristãos. Foi essa é para montonho do animé. A fé está em todo aquele que crê. Quelque chose. Ele quer fazer alguma coisa. A se croire d'ailleurs. A se croire de l'eau pour ça. Não é cada coisa que ela fazer. E a Bíblia diz. Alors que só que na simbi. Ela disse, se eu tocar, eu vou estar curada. A réalité. Em realidade, moi si wana asimba Yesu que alingaza la guerre. Aquela mulher pegando, tocando como não, ela estará curada. Porque ela disse, se eu ir tocar, e eu vou estar curada. Et Jésus a bimi pour la rencontre à Koutana na petite fille moko ya 12 ans. E Deus saiu para se encontrar com um pequeno menino de 12 anos. Israël chiffre 12. E Israel, o número 12, representa tout Israël. Representa todo Israel. C'est-à-dire, quer dizer, Jairus lokola un prophète. Jairus como um profeta. Atendait comenga Jésus pour la visiter Israël. Ele foi chamar Jesus para visitar o Israel. En réalité, nous les nations,
Un instant, ma qu'il est arrêté. Alguns minutos e o sangue parou. Jésus a tourné qui m'a touché des choses. Eu perdi alguma coisa. A tourné bango nani oyasi. Ele perguntou, será que quem me tocou? Un instant, ma qu'il a s'arrêté. Depois de alguns minutos, o sangue parou. Et selon biologie. Segundo a biologia, mobali bayebaka mobali physiquement. O homem não lhe conhece fisicamente. Mas ele conhece quando está dando semente a uma mulher. Você pode ter dinheiro, pode ser grande, se você não conseguir dar semente, é incapaz. O que faz que o sangue para é a semente. Enquanto a mulher começa os seus períodos de ficar grávida, automaticamente o sangue para. Quer dizer, Jesus a vu semence et e Jesus pegou a semente e colocou dentro da semence foi aqui oyo ya batote, mais c'est la parole où est côté na katalo. Semente que não era de gente, era a palavra que entrou dentro da et Jésus a dit qui m'a touché. Jesus disse quem me tocou. Et c'est qui les seules onctions. Era a única unção. Jésus a allé pour visiter mwana ya Jairus. E Jesus ia para visitar o filho do Jairus. Mais Jésus a s'inquiété, alors dit qui m'a touché. Jesus se perguntou, disse quem parce me tocou. Dedans de Jésus, porque dentro de Jesus, Jésus a senti que quelque chose est tout simbinga. Jesus sentiu que tinha algo que me tocou. Algo que saiu dentro de mim. Et Jésus a combati pour s'arrêter. Alors il a combati que les choses n'ont pas été. Ele podia também parar dizendo que já não parce que en réalité, porque em realidade, aquele menino tinha 12 anos. a 12 ans a perte de sang. Aquela mulher também fez 12 En anos. réalité, 12 plus 12 est 124. Já dá 24. Et Jésus a dit, E Jesus disse, il m'a touché. quem me tocou? Problème il a eu. O seu problema, Problème il a o meu problema, c'est pas votre côté. não está na Et gente, ça n'a pas não voté. está no Et ça dinheiro, n'a capacité. não está na Mais capacidade, ça n'est pas yes. mas está em Ce Jesus. matin, je peux te dire, Nesta manhã eu quero te c'est dizer, aussi bien la maïs. se você segurar o Tu vento de Jesus, seras totalement guéri. serás totalmente Et la curada. Bible E dit, a Bíblia diz, Jésus a regardé. Jesus ele Alors, olhou, mes frères, ele disse, mulher, que ta foi que a sua fé est qui s'allume. que te salve. En Na réalité, realidade, tout là, a multidão c'est qui obstacle. era um obstáculo. Pour la moisson avancée. Aquela mulher Tout avançou. est qui va difficulté. O multidão Pour era les temps de la moisson là. a cura daquela Tout mulher. est qui va problème en dernier. Não é problema com Tout ele. est qui barrière. A multidão é a Laissez qui barreira. balader. Mas essa mulher Parce que voyez binga. La kalakila. Parce que voyez binga. La sa inutile. Parce que voyez binga. La sa de l'autre côté. Mais le camboyo est concerné la docteur. Parce que la docteur a l'oignon à côté. Est concerné mon côté. Parce que mon côté est l'autre côté. Mais c'est le problème. Et ça la colonne. Et single ya sayango. Asala qui prophétité. Asala qui apôtre. Asala qui intercesseur. Mais à cause de foi, nous sommes avancés à toucher Jésus. Et la Bible dit, en un instant, et c'est une femme asala qui guérit. Je peux te dire la qualité. Le vêtement de Jésus est encore soutenu la sang de la tête. Le vêtement de Jésus est encore bilamba qui mangue la tête. Le vêtement de Jésus est encore bilamba la sacrificateur. Mais dans le vêtement de Jésus, et ça la vie, et ça la bombe, et ça la guérison, et ça dépend de la on se caille sous l'engagement. On va la caille dans les pays là. Ce matin, je peux te dire, insistez encore. Oubliez l'événement passé. Oubliez le matin, on les a quittés.
problème. Et ça, il t'a pas jeté de côté. Maintenant, quand ça y est, son pécheur. Jésus a été pour le pécheur. Ceux qui prennent la juste, Jésus ne peut pas venir. Lève-toi. Avance encore. Oubliez cette situation. Oubliez cette difficulté. L'Itambayo est concerné, maman. Est concerné, papa. Je peux te dire, attends avocat, attends la juge, le Dieu est si matin. Attends ma famille. Mais le Lord, Jésus a dit, Ngaïne, la famille c'est là. C'est-à-dire, grâce à Candela, là où tu laisses à la catère. Quand tu as le problème là, mais regardez Jésus, il est plus grand, plus que ton problème. Et ça n'est l'autre côté. Jésus a connu malade. Jesus vai se cansar. Cette femme a dit lui-même. Esta mulher, eu vou segurar o seu peixe. Se você ler a história daquela mulher, ela parou. Já não falavam mais dela. C'est que Jésus a poussé la vie. O que Jesus fará na sua vida vai prender a boca da gente. E vai falar que não acreditávamos agora que estamos acreditando. O que Deus está deixando, Ele sabe que tem a solução. Para que tem solução. Para que tem solução. Il sera solution des Para que tenha solução. Não para. Não veja pela sua idade. Não veja o cabelo branco. Mas veja naquele que te deu a promessa. Jésus azali le faiseur des miracles. Ele é um curador. Jésus aza na makuki ya kusala makambo bato basalaka. Ele tem a capacidade de fazer as coisas que as pessoas não vão conseguir. Et quel que soit likambo na yo, j'espère ton problème et ça les 6 mois, et ça les 1 année, et ça les 3 ans, 4 ans. Je ne pense pas qu'il est déjà 12 ans. Talvez o seu problema fez muitos anos, mas eu não creio que já completou 12 anos. Et na lingi koyebisa yo que eu quero te dizer, il faut avoir la foi. Você deixa que ter a fé. Il faut qu'on insiste devant Jésus. Deixe que insiste diante de Jesus. Cette femme a dit que na perdre vos noms tu nazalaki. Esta mulher disse que eu perdi toda a riqueza quando na tinha. Na perdre considération na valeur ba bandao. Eu perdi a consideração e valor que a gente dava para mim. Sabia que eles me chamavam de nós de ricos, grandes. Hoje já não nos chamam mais porque já não temos mais. Em realidade, aquele que sempre... O que você tem vão chamar mãe grande. Se você tem vão falar assim, você não vamos viver. Você também quando você vê o cabelo levanta, mais vale eu perder tudo quanto. Eu quero te dizer, ainda não acusa os bruxos. Não acusa os bruxos da família. Se repara ainda a si mesma. A primeira bruxa da sua vida é você. Porque você não se crê em si mesma e não crê a seu Deus. Eu quero te exortar. Quel que soit foule, embora a multidão, quel que soit des difficultés, mesmo com as dificuldades, yaya luka stratégie. Irmã, procura estratégia. Moi suana ayeba so ki na eli boso ba benga na nga. Aquela mulher sabia se eu vim irão de mim. Et so ki na pesi Yesu invitation a royauté. Se eu convidar Jesus, ele não virá. Et yemoko aleba na Matthieu. Ele próprio disse Mateus. Na yapo na ba brebis perdia ya Israël. Eu vim para aqueles ovelhas perdidas. C'est-à-dire moi suana azongi na Matthieu. Aquela mulher voltou em Mateus. Alors Jésus ayaki pour la misote. Jesus não veio para nós. Parce que ye ayaki pour le peuple d'Israël. Porque ele veio para o povo de Israel. Mais yaya kota la circonstance. Não veja a circunstância. Zwali kamoana. Chega aquele problema. Tome essa opportunité. Vai tornar por Zwali kamoana. Chega aquele problema. Et même quand il va faire Nzambe. Ele leva diante de Deus. Akwaki kotika na problème na pendant autant d'années. Ele pode te deixar com aquele problema. Et ça c'est une solution parce qu'on pousse à la calibotion na é a única solução para você aproximar. Les lois sont à battre mais les
likolo. Talela nzambe. Moto tiako sayo. Te nzambe alemanaka. Nzambe alemanaka lokote. Moto te ako sayo. À cause ya péché. Que Dieu t'a abandonné. Lui-même a dit. Pardonne-le. Parce que la Bible a sali bayebi à côté. Jésus a yebi que on s'en moto. On s'en va féliciter. Mais l'homme est sans la quatrième soubière. O que faz Deus bem? Quando o homem procura a face dele, procura Jesus. Estás a ver alguém caminhando com cara de tristeza. Vais perguntar, irmão, o que é que se passa? Vai falar, papai, se você sabia. A Ana, ela não mostra sua tristeza no rosto. E disse que sua mulher, que o coração que está sofrendo. Você quer de casamento? Você confia aqui, não confia pela beleza? Os joelhos. Ora. Ora. Você quer de quê? Ora. Você quer de alguma coisa? Ora. Et le 31 janvier, dia 31 de janeiro, eu conversei com o irmão. Eu disse. Eu falei com você mais de 9 vezes. Você não ouviu. Para mim, já não tenho mais nada a fazer. Vou orar somente para você. Mas saiba que sua vida não vai depender do seu vizinho. Vai depender de si mesmo. Talvez eu me encontrei com ele no Brás. Ele disse que pastor, eu já não estou conseguindo mais. Eu disse, ora a Deus. Ele não quer orar. Não quer ver a igreja. Mesmo chamando, ele não atende. Se você sabe que o problema é seu, você tem que enfrentar aquele problema. Eu como pastor, quando você me dá o sujeito, eu acordo para orar. Você dormir, os pais jejuam para você. Você nem a cidade. Não. Eu sou um simples acompanhador. Estou a te dar a força até o oeste. Você tem que ter o que é acidente da sua vida. A minha vida tem a ver comigo. Irmã Júlia, sua vida tem a ver com você. Irmão Nela, sua vida tem a ver com você. Priscila, sua vida tem a ver com você. Irmão Patrício, sua vida é seu. Tem como perder que está nas suas mãos. Você tem que crer que essa situação vai mudar. Esta mulher disse que já não tenho mais nada. Sabias quando alguém chega no fim? C'est là où Nzambe se manifesta. É lá onde ele se manifesta. Eu quero dizer ao irmão, não se deixa. Não canse. O caminho é muito longo e vai chegar. Avance encore. Avança ainda mais. Aproxima diante de Jesus. Eu sei que choraste bastante. Sei que te burlaram de ele. Até aqui a sua força já não supera. Avance encore. Avança ainda. Solution per réponse et a solução e a resposta está diante de você. Avança. Aproxima ainda mais. Aproxima ainda mais. Saia dentro da distração. Procura Deus. 2022 é um ano muito complicado. Aqueles que vão sair vencedores são aqueles que vão procurar Jesus. Irmã, tens que procurar Jesus. Insista no seu problema. Para o seu trabalho ir além, está precisando de Jesus. Para você receber o que está a necessitar, está precisando de Jesus. Você tem que procurar. Tens que lhe procurar. A solução da sua vida está Jesus. O seu problema está Jesus.
Sabias, talvez na igreja estamos a convidar a gente vir para orar. Vim para orar. Vim para orar. E se você em casa, está comendo. Então vou orar fazer o quê? Um dia tu auras besoin de prière. Você vai precisar da oração. E já não vai ter ninguém que vai te ajudar. Enquanto estamos a viver, saiba, o pastor está. Mas eu mesma tenho que ter a ansiedade da minha vida. Você tem que saber. Aquele problema já demorou, mas isso está ainda. Fala na manhã de hoje. Se eu ir e procurar a Deus, e Ele vai se manifestar. Está precisando você orar a Deus. Hoje eu queria te exultar. Não veja a multidão que está te impedindo. Não veja as barreiras que estão de frente de você. Não veja a humildade que está em frente de você. Não veja o dinheiro que você perdeu. Não veja o esposo que está me mentindo e fugir. Não veja que o meu marido conseguiu se levar para mim. Tudo isso é multidão. Que vai te impedir que você não pode avançar. Tudo isso é obstáculo. Mas seja como Jacé. Jacé eu disse que sou pequeno. Mas vou subir num pau para se encontrar com Jesus. E a causa de que forma que você vai querer procurar Jesus? Na manhã de hoje, não se desespera. Na manhã de hoje, não perca a sua esperança. Na manhã de hoje, para que estou na manhã de hoje, creia Jesus. Mas esta mulher, era Jesus. Olha para Jesus. Olha para ele. Fala, Jesus, estou cansado. Caminho longo, mas me dá força. E caminha mais ainda. Me dá força de ter êxito. Me dá força. Me dá força. Nas nossas vidas, se Deus deixar, quer dizer que Deus abandonou os frutos. Cuidado tudo quando você prende os frutos e a família. Outras coisas não são família, não são frutos. Outras coisas são a escola que ele está fazendo. As filhas do cristão não vão você. Deus operou. Sa confiance dans ça. Yes.
C'est confier à Yoko. Se confia a si mesmo. Oui, Natangite. Se não estudei. Eza foti na ngati. Não é. Eza parce que baboti na bazaki na makokite. É porque meus parentes não tinham. Mais maintenant na koli. Agora estou grande. Na komi o naza na graça nzambe. Tenho agora a graça de Deus. Ah, na luka nzambe. Não vou procurar a Deus. Kobongeza pour na classe te. Tá rico não é da vida. Eza na ba ingénieur ba licencié. Engenheiros bazana licenciados também trabalham. Mais kobonga eza epaya. Mas tá rico é confie-toi na Seigneur. Confia-te, Senhor. Il ne faut pas na soki sabaki otika ka ba message au même fois o bandoki yaya na vie na ngai na avana bota ma Yesu alobango ke bakobundisa no me ba osani ba longa pilote. C'est-à-dire no adianta. Aujourd'hui, il y a que nos esprits à pauvreté, mais attends que ngai na la kananda pour ne pas nous kambongo te. Lève-toi, tende ko kambongo pauvreté ko sila. Quel genre de message à kobandi ça va tu une fois. Obandoki, non. Nous devons prêcher Jésus qui est crucifié dans la croix. Jesus que foi crucificado na cruz. Comme l'église. Nós como igreja. Mais comment ça va faire? Nós seremos vencedores. Não temos Você tem que ter temer. Jesus está ao lado de você. Au nom de Jésus. Você pode ver o nome de Jesus. Se você não está conseguindo Omona mpese. Yesu. Yaya swala gomi bambaya akufa au nom de Jésus. Joga para ele e morrer acabou. Bakosa batu onengeza boye. Soki ozoteka zwa mungu zwa likala na pilipili tsana se ya mbongo na yo mbongo ekobunga te. Nani ebiso ndoke ya pilipili te? Mama na masala ya mbongo ebunga. Ignorance ebombaka. Mais il faut que yeba tozana kombo. Oyo ezali kola ba kombo nyonso. Naza koteka avec Jésus. Nazoteka misala nanga avec Jésus. Ata basalo. Ata bato tozoteka na bango. Bakende kozwa kisi. Na osi bakisi te. Au nom de Jésus. Tout genou fléchira. On va de l'autre côté. Mais il y a un seul nom. Que les sorciers ou les magiciens pas le nom de Jésus. Ele não consegue o nome de Jesus. Tambola kana mai ko ezali protection. Anda com água aqui a Ndo kiaso kati saba oseya mineno kantima mkutena mai akubango. Bruxo está atravessando grandes oceanos. Será que aquele que naquela pequena água ele vai ter medo? Puta. Mentira. Batika kobangisa kabino. Deixa de me fazer ter medo. Oh, vina ngana amona vina onde eza bongo ekangama na se amaki. A sua vida vai estar prendida por baixo da água. Yebo kwa maki vina nga. Ele próprio que levou a minha vida. Yebo pa yozo. Ele também que vai me Parce que poupar. na yebi c'est lui qui est à moi. Porque se é o que está em mim, é mais grande. Amém. Ona mona ko libala no ka keza Eu ka se vejo que o seu amaki. lado e a... Eza bitumba. Se é essa Mais na vontade. confiance l'évangile. Mas Amen. Amen. Ba message à condamnation. Le loba na nzali ba komi ko banga pamba. O ba lien, o ba blocage, o ba envoyer. Nani yango ayebi te ko kota mabe ko kola ezali défi mobimba. Quem não sabe crescer e nascer é o grande desafio. Amen. Amen. Longola makambo wana. Tira tudo isso. Avote ko kwa kama mai mo. Deitando umas abas. Esa le loki mai wana. Não vai fazer nada. Ndo kamera mai apio. Bruxo também bebe uma água gelada. Tika biloko wana. Deixa tudo isso. Oh ba ibisa kinyana so kama kifunda mona tsaka na se. Falar para me pegar uma estrada. Yaya, il faut arrêter ça. Tem que deixar isso. Biso toyebi kisite. Nós não conhecemos. Mais toyebi ka kombo moko Yesu Kristo. Assim conhecemos o único. Lelo nalingi kozongisa yo na présence ya Nzambe. Quero te voltar na presença de Deus. Loba nazokende osimba Yesu. Fala, estou aí tocar a Deus. E natonga leo nalingi namona ba violent.
Et on doit tellement bon la pour la problème. Vai levantar e vai orar certo. On doit avançar mais que situation est changée de nautica. Aquele que vai falar assim, a situação não mudar, não vou deixar. Vamos levantar. Nazana posa batoyo, nazana ba problème ba mondela. Nazana posa